Bom, eu estava separando aqui algumas declarações do Kiki Oliveira e eu gosto muito da forma muito clara que ele se dirige ao falar da negociação com o Grêmio. E ele falou para a rádio El Espectador Deportes, a rádio 810 AM em 92,5 FM, que é uma rádio lá do Uruguai. E me chamou muito a atenção quando ele disse que ele está pronto para quarta-feira, que ele está pronto para estrear já na quarta-feira, no jogo da Copa do Brasil. Ele chegou a falar, e hoje ele foi apresentado há poucos minutos lá no CT Presidente Luiz Carvalho, e entre outras coisas me chamou a atenção ele dizendo o seguinte, ó, o Grêmio foi o clube ideal para mim, porque eu estou tranquilo e perto da minha família. Então, e que ele foi recebido da melhor maneira possível. Tem um trecho que ele fala, os professores, no caso os treinadores da seleção, disseram para ele que seria uma boa decisão que ele estava tomando sair dos Estados Unidos, porque ele não se acostumou ao futebol norte-americano e a visão do Marcelo Bielsa e dos outros auxiliares técnicos da seleção uruguaia é de que ele precisava de um futebol mais competitivo. Para quem não sabe, a Major League Soccer ela segue os mesmos passos e metodologias da NBA no basquete e do futebol da bola oval lá na NFL, no futebol americano, que é o quê? Não tem competição, não tem rebaixamento, tem um campeão, mas são franquias, se trata de uma maneira diferente, essa paixão, por exemplo, que o Uruguai, o argentino e principalmente o brasileiro tem pelo futebol. Então ele ouviu diretamente do Bielsa que seria interessante ele sair do futebol norte-americano e encontrar um futebol mais competitivo para que ele pudesse jogar, e por isso o acerto dele com o Grêmio, ele que assinou contrato pelo período de 4 anos. E aí ele citou que ele chegou a conversar com o Matias Arezzo, né, o jogador que também é uruguaio, mas que era jogador formado na base do Peñarol, e principalmente com o Felipe Carbajo, que joga nos Estados Unidos, mas que foi um dos caras que trouxe as melhores referências para que ele pudesse optar em jogar no Grêmio. Então o Carbajo, que ainda pertence ao Grêmio, está emprestado, mas vai ser adquirido em definitivo agora pelo clube dos Estados Unidos, foi uma base também para que o Kiki tivesse informações sobre o Grêmio. E ele chegou a dizer o seguinte, ó, que quando ele chegou em Los Angeles, ele tinha, por exemplo, uma ideia completamente oposta à que ele teve na prática. Ou seja, é como se ele não tivesse realmente se adaptado ao futebol dos Estados Unidos e principalmente a maneira um pouco mais fria de tratar o futebol que, por exemplo, os jogadores têm com o costume para trabalhar aqui no futebol brasileiro e principalmente no futebol uruguaio. Uma outra frase que eu separei aqui, que foi muito interessante da apresentação dele, aí ele falando diretamente para os repórteres lá no CT Presidente Luiz Carvalho. O Grêmio é um clube muito grande e isso influenciou na decisão. Tanto Luiz Soares quanto Carbajo e Arezzo me disseram o quão grande este clube é. Ou seja, ele chega com as referências do Arezzo, mais jovem, do Carbajo, que nem está mais no Grêmio, e principalmente do Soares, que é referência considerado para muitos o maior jogador da história do futebol uruguaio. Agora na prática, vamos falar de futebol dentro de campo. O Arezzo pela esquerda, convenhamos, não está jogando nada. Vai jogar o Amuso ali, que chegou para ser titular. Pela direita, o Pavon, que até vinha recebendo um pouco melhor as oportunidades, e quem sabe até aproveitando um pouquinho melhor em relação a ele mesmo, no que diz respeito a desempenho dentro do Grêmio, acabou se machucando. E aí abre uma brecha para jogar o Edenilson, que eu vejo que rende muito mais quando está por dentro e não aberto pela direita, mas eu acho que esse é o caminho natural do Kiki Oliveira.